Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhes convidar a estudar a terceira viagem missionária de Paulo. Aqui nós podemos ver nosso planeta Terra e a região que iremos estudar localizada entre a Europa, a África e a Ásia. Aqui vemos no lado inferior direito da tela Israel com sua divisão no tempo de Jesus, Galileia, Samaria e a Judéia. Também podemos ver as províncias romanas no tempo de Paulo. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo saiu para a sua terceira viagem missionária. Em Atos 18, 23, lemos: Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Continuamos em Atos 19:1. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Nas informações sobre Éfeso, nós podemos ver que Roma assume o controle de Éfeso por volta de 129 a.C. Roma também permitiu à cidade ter governo próprio. Lá é onde estava localizado o templo de Ártemis para os gregos ou Diana para os romanos. Possuía aproximadamente 250 mil habitantes no tempo de Paulo e cresceu em influência até se tornar a quarta maior cidade do Império Romano. No lado superior direito da tela nós podemos ver um gráfico da representação da cidade. Aqui nós podemos ver a foto mostrando o Teatro Menor. Aqui nós vemos o Centro Cívico. Aqui onde as casas eram localizadas. Aqui era uma biblioteca que no tempo de Paulo ainda não tinha sido construída. Aqui vemos o centro comercial, que nós vamos ver novamente na próxima foto. E essa é a direção que nós iremos ver na próxima foto. Então, nessa foto, nós podemos ver a direção da foto anterior. Aqui é o centro comercial que nós vimos anteriormente. Aqui é o teatro principal. E por último, nós podemos ver a estrada que leva para o porto. Aqui seria uma foto de uma casa. Aqui seriam os banheiros públicos. E aqui nós estamos vendo a foto tirada do teatro principal, olhando para a direção do porto. No tempo de Paulo, a água, o mar era bem mais próximo da cidade. Em Éfeso, Paulo achou alguns discípulos que foram batizados no batismo de João e lhes falou sobre o batismo do Espírito Santo que ocorre durante a conversão. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga falando sobre o reino de Deus. Como tinha acontecido em outras cidades, alguns das sinagogas se mostravam descrentes, então Paulo apartou-se deles e começou a ensinar diariamente na escola de Tirano, durante um período de 2 anos. Deste modo, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Alguns judeus tentaram expelir um demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega, mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o endemoniado foi para cima deles. Ainda em Éfeso, muitos dos que creram vieram a se arrepender publicamente e os que praticavam artes mágicas queimaram seus livros. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Enviou Timóteo e Erasmo a Macedônia
e Paulo permaneceu algum tempo na Ásia. Demétrio, quem fazia nichos de prata de Diana, deusa adorada na cidade de Éfeso, instigou um tumulto contra Paulo, porque este pregava contra ídolos. Em Atos 20, de 1 a 2, lemos: Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Na Grécia, Paulo permaneceu por 3 meses, e tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Agora em Atos 20, de 4 a 6, acompanharam-no até a Ásia Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos procederam, esperando-os no Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Vocês podem ver informações sobre Troade no vídeo da segunda viagem missionária de Paulo. Em Troade, eles se reuniram com os irmãos a fim de partir o pão. Paulo estava exortando os irmãos até a meia-noite. Então Eutico caiu da janela e Paulo o ressuscitou. Em Atos 20, de 13 a 16, lemos: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte a Quios. No dia imediato, tocamos em Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. A principal fonte de renda de Mileto era o comércio marítimo. O teatro foi construído por volta de 400 a.C. Tinha boa relação com Roma e a cidade prosperou até por volta do 3º século depois de Cristo, quando a sua economia declinou, doenças se espalharam e o porto aterrou, cortando assim o comércio marítimo. Em Mileto, Paulo mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso, então eles vieram se reunir com Paulo. Paulo lhes falou que não veriam mais ele. Também lhes advertiu que dentre eles mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E finalmente ele orou com eles. Os irmãos choravam muito e abraçavam Paulo, porque sabiam que não iria mais o ver. Eles então acompanharam-o até o navio. Em Atos 21, de 1 a 3, lemos: Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Tiro era inicialmente uma ilha, que depois foi conectada à terra, formando uma península. É mencionado como aliado do Egito já no século XIV a.C. e se tornou a cidade mais importante dos fenícios. Em Tiro, podemos ler: Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Quando Paulo e seus companheiros iam embora, todos os discípulos o acompanharam, cada um com sua mulher e filhos,
foram até fora da cidade. Ajoelharam-se na praia, oraram e se despediram. Em Atos 21, de 7 a 8, continuamos. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Cesareia foi dada ao rei Herodes por Augusto César, e a cidade foi dada o nome de seu doador. Era o porto principal e capital administrativa da província romana no tempo de Paulo, e Pedro veio a Cesareia para ver Cornélio o centurião, e logo depois temos a primeira conversão de um gentio. Na Cesareia, Paulo e seus companheiros ficaram uns dias na casa de Filipe, o evangelista. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ágabo tomou o cinto de Paulo e amarrou seus próprios pés e mãos, dizendo que os judeus em Jerusalém iriam fazer o mesmo com ele. Ao ouvir isto, todos rogavam a Paulo que não subisse a Jerusalém, mas Paulo lhes respondeu que estava pronto para ser preso e até morrer pelo nome do Senhor Jesus. Como não conseguiram persuadir a Paulo, disseram: faça-se a vontade do Senhor. Em Atos 21, de 15 a 20, continuamos. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram da Cesareia conosco, trazendo consigo Manassés, natural de Chipre e velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. E assim termina a terceira viagem missionária de Paulo. Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.